Capítulo 161, A Pérola Brilhante do Mar. Natasa estava sentada na escuridão completa de uma sala subterrânea em uma abadia em alto, lendo uma longa carta de sua amiga com sua visão das trevas. Parecia que ela já estava acostumada com o ambiente escuro, e as veias azuis em suas mãos e rosto já eram difíceis de ver. De vez em quando, ela cantarolava suavemente a melodia escrita na carta com alegria. Quando ela chegou à última página da carta, Natasa sorriu. Lucien, você está exatamente copiando o que eu fiz. Estou ansioso pela próxima edição da Musique Criticism para ver como você vai me desejar um feliz aniversário. Então ela suspirou um pouco e falou para si mesma, é muito bom ter um amigo, ou eu definitivamente enlouqueceria neste lugar. Ponto. A brisa com cheiro de oceano afastou a sensação sensual de outubro. As ondas, de tempos em tempos, batiam no talude e espalhavam espuma branca por todos os lados. O oceano era limitado e o céu estava claro. Os pássaros voavam livremente no céu e mudavam para diferentes formações o tempo todo, e abaixo havia barcos passando por baixo de pontes em arco. Sturk, a pérola brilhante do mar, era semelhante à cidade, Veneza, que Lucien conhecia de um filme que assistia em seu mundo original. Sturk consistia em mais de 100 pequenas ilhas que estavam conectadas umas às outras por numerosos canais como uma complicada teia de aranha, em torno da qual havia um longo aterro protegendo a cidade. Sentado em um barco único e de ponta, Lucien viu prédios ao longo dos dois lados do canal se movendo lentamente para trás. Ele se sentiu muito tranquilo, como um verdadeiro viajante. Em Sturk, cada canal é como uma rua em outras cidades, apresentou o barqueiro com entusiasmo. Esta é a igreja de St. Maio. Aquele edifício pertence ao mosteiro do Espírito Santo, e aquele chamamos a torre cineira de Torre da Verdade, e aquela torre de rezar. Entendo. Lucien ouviu a apresentação do barqueiro com interesse. Então esta área é o distrito religioso de Sturk, eu presumo. Não importa se era uma cidade, uma vila ou uma vila, sempre havia uma igreja. A área onde os edifícios religiosos se reuniam era chamada de distrito da religião, por exemplo, a área leste de Alto, perto da Catedral Dourada. Sim, é por isso que esta área não está lotada. O barqueiro sorriu enquanto remava. Quando chegarmos ao Commerce District, você verá o verdadeiro Sturk. O barco de Lucien atravessou várias pontes e entrou no distrito comercial de Sturk. De repente, o ambiente ao redor ficou muito ocupado. Lucien viu muitos barcos pontiagudos amarrados às estacas de madeira ao longo do canal, e muitos estavam se movendo pelo fundo dos prédios pelas aberturas da ponte. Muitos sotaques diferentes falando em uma língua comum podiam ser ouvidos no ar. Palavras como feio, nar, banque, mortgage, 10 gramas, esturgeon, ceabrião, orange, iron, wood, slaves, trade e outros imediatamente trouxeram Lucien do mundo da necromancia para um mundo cheio de vida cotidiana das pessoas comuns. Todo o Commerce District aqui era ainda mais movimentado do que o de Alto. A cidade inteira estava cheia de vitalidade. E até o vento do oceano cheirava dinheiro para negociar. O mercado é ainda mais próspero do que eu pensava. Lucien elogiou o que viu com sinceridade. Ele realmente gostou da atmosfera aqui em Sturk. Com certeza, disse o barqueiro com orgulho. Sturk está localizado ao lado do Estreito Storm e possui um porto natural de águas profundas. A cidade liga o sul e o norte, o leste e o oeste, e aqui é o melhor local de trânsito para o comércio marítimo. Por isso, nós da Sturk nascemos com o talento de fazer negócios. A primeira associação de ourives e o primeiro banco foram todos fundados aqui, conectando o leste e o oeste. Murmurou Lucien. Quando alguém falava sobre o país a leste de Sturk, obviamente, era Olm e o resto dos países do outro lado do estreito que a pessoa estava se referindo. No entanto, Lucien não sabia que Sturk poderia se conectar diretamente aos países do leste. Sim, claro. É por isso que você pode ver muitos bens preciosos sendo negociados aqui em Sturk. Respondeu o barqueiro com fervor. O tecido fino chamado Black Nightingale de Olm, a porcelana de Colette, as especiarias de Calais, o melhor tabaco de Brienne. Somente nobres podem ter acesso a eles, concordou Lucien. O barqueiro ficou ainda mais animado. Esses 4 países ficam do outro lado do estreito. No entanto, devido ao grande lucro, a igreja detém o monopólio desses negócios. Somente os nobres empresários das 9 grandes famílias daqui podem enviar seus barcos para lá para comércio.
Não posso acreditar o quão ricas são as 9 famílias. Quais 9 famílias? Perguntou Lucien com curiosidade. Ele adivinhou que talvez Granelv fosse um deles. A família do Visconde Wade, do Barão Cap, do Barão Moncache. Lestou o barqueiro. No entanto, Lucien não ouviu o nome que estava procurando. Que tal mudar nosso tópico para os edifícios novamente? Disse Lucien quando seu interesse em ouvir os nomes das famílias desapareceu. Claro. O barqueiro acenou com a cabeça, apontando para os vários prédios do lado direito, ali. Esse é o banco de propriedade do Visconde Wade, e esse é o Moncache Alton Bank. Eu vejo. E aquele? O edifício brilhante? Perguntou Luciene. Ah, essa é a Epic Gallery. Ao lado está a Galeria de Esculturas Michele. E aquele, o Banco Shinigold, explicou o barqueiro. Embora Lucien já estivesse tão perto de seu destino, Shinigold Bank, ele não perguntou mais nada sobre esse lugar. Afinal, como ele já sabia quem era o contato em Sturk, não havia necessidade de correr o risco de perguntar sobre as informações de Granelv por aí. Lucien decidiu traçar a rota diária de Granelv e o que estava acontecendo agora em seu banco primeiro para ter certeza de que Granelv ainda estava servindo ao Congresso de Magia, não à igreja. Traidores não eram raros de se ver hoje em dia. Além disso, o poder de Lucien progrediu ainda mais nos últimos 3 meses. Com a ajuda da meditação do feiticeiro, Lucien sentiu que sua alma e o poder espiritual haviam sido obviamente fortalecidos. Dentro de sua alma, Lucien construiu uma série de novos feitiços: Causifear, Silent Mage, Burning Hands, Mage Armor, Iron Organ, Element, Endurance e Shao Circle. E agora ele estava trabalhando na estruturação do feitiço para escapar chamado Retiro Expedito. Portanto, Lucien estava bastante confiante em si mesmo e não havia nada com que se apressar. No entanto, durante sua prática, Lucien descobriu que, mesmo com sua vantagem no talento de seu poder espiritual, ele precisava de pelo menos um ano inteiro para avançar para o segundo círculo, mesmo que já pudesse analisar um feitiço de 2 graus Celsius círculo. E se fosse o caso, ele custaria pelo menos 10 anos para se tornar um mago de nível médio, o que tornava o Congresso de Magia ainda mais desejável para Lucien. O barco ainda estava remando para frente e saiu lentamente do Commerce District. Meio mês depois. Em um restaurante de frutos do mar muito famoso em Sturk chamado Shark. Sob a orientação de um garçom, Lucien sentou-se ao lado de uma mesa coberta com uma toalha branca. Enquanto fazia o pedido, Lucien espiou o gordo que estava protegido por algumas salvaguardas e subia lentamente as escadas para o segundo andar, reservado aos convidados importantes do restaurante. Esse gordo era exatamente o alvo de Lucien, Granelv. Após essa observação secreta de meio mês, Lucien estava basicamente certo de que sua identidade não foi fundada pela igreja, e Granelv ainda estava servindo ao Congresso. E agora a única questão era como entrar em contato com ele. Sempre havia salvaguardas em torno de Granelv, e Lucien adivinhou que alguns deles poderiam até ser Cavaleiros das Trevas. Lucien tinha quase certeza de que o próprio Granelv também não era apenas um cara aleatório. Em vez disso, ele também deveria ser muito poderoso. Obviamente, por mais importante que fosse Granelv, ele deveria ter muito cuidado com aqueles possíveis vigias noturnos da igreja que tentavam se aproximar e testá-lo fingindo que eram feiticeiros que precisavam de ajuda. E com certeza, Lucien estava cheio de segredos, e ele não podia mais usar sua identidade de professor aqui. Isso era muito arriscado. Quando Lucien soube por acaso que Granelv estava prestes a encontrar seu convidado em Shark esta noite, ele sentiu algo um pouco suspeito. Na maioria dos casos, pessoas tão importantes quanto Granelv não apareciam pessoalmente em um restaurante público. Se eles quisessem a comida lá para tratar seus convidados, eles simplesmente pediriam aos chefes para irem aos seus lugares para cozinhar para eles ali mesmo. Ouvindo o barulho de estalo feito pelo teto acima do peso de Granelv, Lucien viu o mesmo garçom voltando para ele novamente. Meu convidado, este é o Sturk News de hoje e as várias edições recentes da crítica musical. E esta noite, nosso pianista tocará Moonlight Sonata e Canon em D Major do famoso músico Lucien Evans. Desejo-lhe um ótimo jantar esta noite, disse o garçom com respeito. Lucien assentiu com um sorriso educado. Afinal, o Shark era um dos melhores restaurantes de Sturk, o serviço aqui era definitivamente ótimo, e até os jornais que eles forneciam aqui eram relativamente difíceis de comprar. Na bela melodia,
Lucien começou a ler crítica musical. Ele sentia falta dos dias em que era um estudante de música estudando depois do Sr. Victor em alto. Como esperado, ele encontrou alguns nomes conhecidos no jornal. Victor estava fazendo sua turnê mundial agora no Olieus Empire, e Felicia também produziu sua primeira bagatela de piano. No entanto, Lucien não voltou a ver o nome de Natasha desde que ela comentou sobre Moonlight no início de agosto, o que o deixou um pouco preocupado. Suas sequelas de tomar o sangue de vampiro já devem ter desaparecido agora. Lucien pensou consigo mesmo. Ele precisava enviar uma carta para Natasha para ver se ela estava bem assim que eles chegassem a Aline. Depois de ler toda a crítica musical, o jantar ainda não estava pronto, e os convidados de Graminelv também não haviam chegado. Então, Lucien começou a ler os Turknels casualmente. A maior parte do que ele encontrou foi apenas algumas notícias locais, anedotas e notícias aleatórias como madeira do Djibouti à venda. Neste momento, Lucien viu seu próprio nome novamente, e esta notícia chamou sua atenção imediatamente. O título da notícia era: Nossa nova estrela da música, a Sra. Grace, aluna de Lucien Evans, está tendo um show no Crystal Hall de Sturk com seus amigos. Meu aluno, Lucien estava confuso. E então ele percebeu que eles estavam promovendo esse show usando seu nome. Até certo ponto, Lucien discutiu com eles sobre sua compreensão da música e deu-lhes algumas sugestões para uma de suas obras de música de fantasia. Lucien podia imaginar a rapidez com que eles ganharam popularidade entre os nobres e magnatas dos negócios quando voltaram de alto para Sturk com seu trabalho musical dirigido por ele. Embora Lucien tenha se sentido um pouco divertido com o fato de os membros da banda terem se aproveitado de seu nome, ele não planejava expor o que eles estavam fazendo. No entanto, neste momento, Lucien viu uma jovem voluptuosa em um belo vestido preto entrando no restaurante. Grace! Que mundo pequeno! Murmurou Lucien. Imediatamente, ele ergueu o jornal para esconder o rosto. Enquanto Grace subia as escadas, Lucien percebeu que ela poderia ser apenas a convidada do Gramelv. Capítulo 162, Pesadelo de Grace. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion no segundo andar do Shark. Em ambas as extremidades de uma longa mesa de jantar, havia um candelabro extravagante, cuja luz oscilante da vela fazia todo o lugar parecer romântico de uma maneira ambígua, junto com a melodia suave tocada por uma pequena banda. Elegantemente pegando uma pequena quantidade de ensopado, Grace desejou que o homem sentado do outro lado da mesa esta noite não fosse Gramelv, que, aos olhos de Grace, era feio e rude. Ela ergueu a cabeça e deu uma olhada em Gramelv, e seu rosto inchado e careca a fizeram-se sentir nojenta. Apertando a taça fina, Gramelv, em contraste, estava bastante confiante em seu próprio charme. Grace, devo dizer que seu temperamento artístico é ainda mais impressionante que sua beleza, especialmente quando você está tocando piano. É realmente lindo. Embora Grace não gostasse muito dele, ela teve que admitir que gostava da sensação de ser lisonjeada. Na casa dos 40, Gramelv estava entre as 20 pessoas mais ricas de Sturk e era muito próximo dos nobres mais importantes da cidade, como o Visconde Orid. Apesar do fato de que ela não gostava nada de Gramelv, ser perseguida por um homem como ele era definitivamente algo para se orgulhar. Desde que Grace começou a se promover como aluna do Sr. Evans e, assim, começou a ser respeitada como musicista, muitos homens que não tinham nenhum interesse nela agora a perseguiam. Aos olhos dela, todos os homens gostavam de conquistar. Obrigada, Sr. Gramelv, respondeu Grace com um sorriso educado. Então, ela pegou o guardanapo branco e bateu suavemente na boca. Com licença, preciso usar o banheiro. Quando ela se levantou, um dos guardas de Gramelv deu um passo à frente e disse: Sinto muito, senhorita Grace, o banheiro do segundo andar não está em uso agora. Você pode querer ir para o primeiro andar. O que diabos eles estão fazendo neste restaurante? Perguntou Gramelv com grande raiva. Na verdade, ele era dono deste restaurante. Está tudo bem, Sr. Gramelv. É apenas um acidente, disse Grace de maneira artística. Eu posso simplesmente descer. Gramelv sentiu com satisfação. Acho que você está ainda mais charmosa agora, Grace. Grace forçou um sorriso em seu rosto e assentiu. Seguindo a orientação do garçom, ela entrou no banheiro do primeiro andar. Do lado de fora do banheiro feminino e masculino, havia um grande espelho, na frente do qual havia duas bacias bonitas e limpas. Saindo do banheiro feminino,
Grace verifica a sua maquiagem na frente do espelho. Olhando para seu lindo rosto, ela não pôde deixar de cantarolar uma melodia alegre. A melodia era exatamente como seu humor alegre agora. Após a longa e amarga viagem de Sturk a Alto, sua vida mudou totalmente. Dinheiro, reputação e elogios estavam, de repente, chegando a ela como um sonho. No ano passado você ainda era uma garota comum e pobre, que precisava contar com a economia de seus pais e de seu irmão mais velho para chegar a Alto e realizar seu sonho. Olhando para o espelho, Grace murmurou para si mesma: agora olhe para você. Você é a tulipa de Sturk. Você é um dos músicos mais famosos de Sturk. Você comprou uma casa de 3 andares para sua família. Você está sendo perseguido por tantos nobres e empresários ricos. Você está vivendo em uma vida de luxo que você nem ousa sonhar antes. Você tem que se lembrar, Grace. Ela continuou, tudo isso é porque você é o único pianista da sua banda, não Piola, não Sharon, não Graham Leslie. Você tem que se lembrar de como você percorreu todo o caminho através das dificuldades até onde você está agora. Nunca esqueça sua música e seu piano. E também. A voz de Grace estava ainda mais baixa, quase impossível de ouvir. Não se esqueça do fato de que sua reputação vem daquele músico talentoso e alto. Embora ela realmente não achasse que Lucien Evans viria de Alto até Sturk para uma visita, muitas vezes ela se sentia muito preocupada. Ela se sentia muito insegura, como se sua vida de sonho fosse desmoronar a qualquer momento. Ela respirou fundo e estava pronta para sair do banheiro. No entanto, quando ela olhou para cima, Grace viu um jovem de cabelos e olhos negros entrando. Embora o jovem fosse muito bonito, Grace parecia muito assustada e sua bolsa caiu no chão. Senhor Evans? A voz de Grace tremeu. Lucien educadamente pegou sua bolsa do chão e entregou a ela. Ele sorriu. Oi Grace, prazer em vê-la novamente. Quando você acabou de entrar no restaurante, quase não consegui reconhecê-lo. Você parece bem. Senhor Evans? Por quê? Por que você está aqui em Sturk? Grace deu um sorriso nervoso. Quero dizer, se você estivesse vindo, o jornal deveria contar a todos em Sturk. Lucien olhou para ela, falando em jornal. Acabei de ler a última edição do Sturk News. Sua banda vai segurar o... Grace estava orando a Deus para que Lucien Evans não soubesse nada sobre o que eles estavam fazendo agora. Assim que ela ouviu que Lucien estava falando sobre sua banda, ela sentiu uma tontura repentina e quase caiu no chão. Uma mão forte segurou seu braço e ajudou a ficar parada. Olhando para cima, Grace olhou para Lucien Evans e começou a chorar. Senhor Evans, me desculpe. Sinto muito por estar roubando seu nome e reputação e alegando que sou seu aluno. Por favor, me perdoe. Vou contar a verdade a todos amanhã. Depois de dizer isso, Grace sentiu que estava fraca demais para ficar de pé, pois sua mão estava apoiando seu corpo na bacia. Grace sabia que, assim que publicasse esse pedido de desculpas nos Sturk News, todo o seu dinheiro, reputação e status desapareceriam totalmente, ou até pior. Ela sofreria o grande desprezo das pessoas. Ela seria chamada de mentirosa. No entanto, ela também entendeu que apenas um pedido de desculpa sincero poderia ajudá-la a evitar consequências ainda mais amargas, como ser jogada na prisão da cidade pelo crime de fraude. Lucien ouviu suas palavras, e então sorriu. Grace, você tem se afirmado como minha aluna de piano e até agora ninguém duvidou de você, o que significa que você é uma pianista muito talentosa. Eu só me pergunto por que você não confia em si mesmo, mas quer mentir para as pessoas. Você sabe que mentiras nunca duram muito. Ouvindo as palavras gentis de Lucien, Grace começou a chorar novamente. Eu venho de uma família comum. Para me ajudar a aprender música, para me mandar para Alto, minha família ficou sem todas as nossas economias. Quando voltamos de Alto, nosso plano original era usar a peça de fantasia dirigida por você para nos promover. No entanto, desde que tivemos nosso primeiro grande sucesso, ficamos gananciosos. Naquela época, o pequeno negócio da minha família teve problemas e eu precisava de dinheiro, ou meus pais seriam jogados na cadeia. No final, fingi ser seu aluno, Sr. Evans, já que sou o único pianista da banda. E mesmo desde então, eu afundo cada vez mais fundo. Grace continuou soluçando. Entendo. A atitude de Lucien permaneceu obscura. Sr. Evans. Grace fez uma pequena pausa e disse com grande determinação.
Estou disposta a fazer o que você quiser contanto que você me perdoe. Mesmo. Grace não queria que sua vida de sonho se transformasse em bolhas assim. Ela não queria voltar de novo. Vendo que seu plano estava indo bem, Lucien sentiu que seu esforço de danificar a pia do banheiro do segundo andar valia a pena. Ele assentiu: eu entendo as dificuldades que você sofreu, mas contar mentiras nunca é uma coisa boa. Quando Grace se sentiu desesperada, Lucien mudou de assunto. Grace, você conhece o Sr. Granelve? Sim, é o Sr. Granelve que está me convidando para jantar esta noite, respondeu Grace confusa. No entanto, ela queria ser o mais cooperativa possível agora para fazer o esforço para ganhar o perdão do Sr. Evans, então ela explicou: Sr. Granelve está me perseguindo. Eu tenho um amigo que quer que eu envie uma mensagem para o Sr. Granelve. Grace. Lucien sorriu. Está escrito neste pequeno pedaço de papel. Você pode me fazer o favor? Claro. Grace assentiu apressadamente. Mas você não pode dizer ao Sr. Granelve que fui eu quem lhe deu o papel. Apenas diga a ele que você encontrou alguém no banheiro que você não conhece, acrescentou Lucien. Embora Grace quisesse perguntar por quê, ela decidiu apenas aceitar o que o Sr. Evans pedisse. Não abra. Não leia. Lucien entregou a ela um pedaço de papel bem dobrado. Se o resultado for bom, posso considerar compartilhar algumas das minhas habilidades de tocar piano com você. Sério? Grace ficou muito surpresa. Ela apressadamente acenou com a cabeça de uma forma séria. Quando Grace saiu do banheiro depois que ela se acalmou, Lucien pagou a conta e saiu do restaurante de bom humor. Capítulo 163. A exigência do barqueiro tradutor. Chris sublinhado-lhe o editor. Vermilion na sala de jantar separada do segundo andar. Granelve fumava um charuto preto e grosso, e comentou de maneira rude: presentes de mim. Mas, meu senhor, eu não acho que a senhorita Grace realmente goste muito de você. Sua proteção mais próxima sussurrou para ele. Granelve não estava chateado. Em vez disso, ele riu. O que você sabe? Tudo isso é uma sensação de realização. Você vê. Conquistar uma senhora de maneiras reservadas com meu próprio charme. Charme. A salvaguarda ficou sem palavras. No entanto, como salvaguarda mais próxima de Granelve, ele sabia que todos os comportamentos rudes de Granelve eram apenas seu disfarce. Se ele era realmente bom em nada, como se tornou um dos mantenedores da ordem secreta em Sturk? Nesse momento, Grace entrou. Granelve apagou apressadamente o cigarro no cinzeiro e perguntou: Grace, por que seus olhos estão um pouco vermelhos? O que aconteceu? Nada sério. Apenas sinto bastante seco em meus olhos. Grace facilmente encontrou uma desculpa aleatória. Vou deixar meu médico de família enviar algumas poções hoje à noite, então, para seus olhos. Granelve parecia bastante preocupado. Obrigado, Sr. Granelve. Grace assentiu. Então, ela lhe entregou o pequeno pedaço de papel bem dobrado e, ao mesmo tempo, pegou uma taça de vinho com a mão esquerda. Granelve pensou que seu esforço valeu a pena. Como essa beleza era muito tímida para expressar sua afeição por ele diretamente, ele pensou que o que Grace acabou de lhe dar foi uma curta mensagem de amor. Grace tomou um gole do vinho e, quando Granelve estava abrindo o papel dobrado, explicou lentamente: Sr. Granelve, esta é uma mensagem para você de um cavalheiro que encontrei lá, embaixo. Granelve ficou um pouco surpreso. E quando ele realmente viu o que estava escrito no pequeno pedaço de papel, suas sobrancelhas franziram um pouco, mas logo sua expressão facial voltou ao normal. Um dos meus conhecidos anteriores. Sempre pensando em coisas do passado. Granelve acenou casualmente com a mão e queimou um pedaço de papel com um fósforo. Depois perguntou, com um sorriso: Grace, como é esse cavalheiro? Cabelo preto. Olhos pretos, aparência decente. Desculpe. Não sabia que a mensagem o incomodaria, Sr. Granelve. Achei que estava apenas fazendo um favor àquele homem, já que ele parecia bem educado, desculpou-se Grace. Sua descrição sobre Lucien era muito embaçada. Cabelos negros, olhos negros, aparência decente. Isso foi tudo o que Granelve conseguiu extrair de suas palavras. Não se preocupe, senhorita Grace. Nada realmente importante. Granelve acenou com a mão novamente. Não deixe que ele perturbe nosso jantar romântico. Grace assentiu. Dentro de sua mente, ela estava um pouco aliviada,
já que ela cumpriu a tarefa dada pelo Sr. Evans, e talvez ela ainda pudesse manter sua vida dos sonhos esperançosamente. Ponto. Em um canto escuro ao lado de Shark, Lucien, que havia mudado parte de seu visual usando o primeiro feitiço de círculo, desguise, observava enquanto Granelv mandava a Grace de volta para casa com um barco de ponta pontiaguda. Saia, meu amigo. Eu sei que você está aí, disse Lucien para a escuridão de repente. Uma figura negra apareceu na parede e saiu. Foi você que estava traçando o tempo todo. A pessoa que disse isso era um homem de meia idade. Seu rosto era magro e ele tinha cabelos castanhos claros caindo até os ombros. Seus olhos castanhos eram afiados e pesados. E Lucien sabia que ele não era uma das salvaguardas de Granelv. Você é um feiticeiro? Perguntou o homem de meia idade, olhando para este jovem de cabelos e olhos negros. É claro. Se eu não fosse um feiticeiro, por que me daria o trabalho de tentar entrar em contato com o Sr. Granelv para chegar até ali? Ao mesmo tempo, quando ele estava falando, Lucien não disfarçou suas ondas de poder preparando-se para lançar feitiços. Entendo, mas... O homem de meia idade sorriu. Mas você pode ter algo errado aqui, meu amigo. Granelv não é o contato do Congresso, mas eu sou. Por favor, me chame de barqueiro. Por causa da magia, a expressão facial de Lucien parecia um pouco rígida. Embora ele estivesse um pouco surpreso, não havia muito em seu rosto. Você não é o único que recebeu a informação errada. Na verdade, muitas pessoas achavam que Granelv era a ligação. Ferriman acrescentou, isso faz sentido, pois ele é muito influente na manutenção da ordem secreta subterrânea de Sturk. Então, também, continuamos rastreando e monitorando ele o tempo todo, para encontrar vocês. Lucien não estava realmente nervoso com o fato de que ele poderia ter enviado a mensagem para a pessoa errada, já que a mensagem que ele deixou no papel não era nada de especial, mas apenas um feiticeiro comum procurando ajuda do representante do Congresso de Magia. Lucien chamou diretamente Granelv de ligação do Congresso de Magia na carta, em vez de usar seu nome, e deixou o local e a hora do encontro. No entanto, Lucien nunca esperou que Granelv realmente enviasse alguém para conhecê-lo de acordo com a mensagem deixada por ele, afinal, era obviamente muito arriscado para ele. Seu verdadeiro objetivo era informar a Granelv que alguém o estava rastreando, para que ele enviasse secretamente seu pessoal para descobrir quem era essa pessoa. E então Lucien os deixaria encontrar-se de propósito para entrar em contato com o povo de Granelv de uma maneira menos arriscada. Diante desse homem de meia idade, Lucien realmente não acreditou em suas palavras. Afinal, Lucien realmente não achava que Felipe mentiria para os aprendizes e necromantes bem na frente do professor, que também vinha do Congresso de Magia. Como você prova suas palavras? Perguntou Lucien calmamente. Bem, eu não preciso provar a mim mesmo. Ferriman sorriu. Se você não confia em mim, eu posso sair agora. Mas pense bem, se eu fosse realmente um vigia noturno, quando você já está exposto, por que eu me incomodaria em falar com você, um feiticeiro do primeiro círculo? Eu simplesmente apareceria com outros pastores cardeais Sturk e mataria você um segundo. Das ondas de poder de Lucien, ele poderia dizer aproximadamente a força de Lucien. Tudo bem. Isso é verdade. Lucien deu de ombros. Mas devo confiar em você? Ferriman balançou a cabeça. Existem alguns observadores noturnos que eram feiticeiros antes, mas eles nos traíram. Além disso, 2 meses atrás, quando o Sr. Felipe estava levando os outros 22 feiticeiros para atravessar o bloqueio da igreja, eles foram expostos. No entanto, ele quebrou o bloqueio à força e deixou os líderes da igreja mais do que furiosos. A igreja fez uma verificação geral e sofremos uma grande perda por causa dos traidores, e eles também classificaram Felipe no 359 na lista de limpeza. O primeiro pensamento de Lucien quando ouviu as palavras de Ferriman foi que sua classificação agora caiu para não 360, depois de Felipe, o que com certeza não o fez se sentir bem. Então como você quer que eu me prove? Perguntou Lucien. Ele ainda não confiava no homem que acabou de aparecer esta noite na frente dele. Nossa prática tradicional. Você encontra alguém do Congresso para provar sua identidade, por exemplo, a pessoa que lhe disse onde é o Congresso e quem é o contato em Sturk. Ele já saiu. Eu nem sei o nome dele. Claro que Lucien não diria que era Felipe. Bem, isso também é comum. Ferriman assentiu,
Então você tem que fazer algo para provar a si mesmo. Como o quê? Perguntou Lucien. No mês passado, um homem nos traiu. Embora sua bênção tenha sido despertada pela poção dada pelo Congresso, este homem desertou para a igreja e ofereceu a eles muitas informações secretas. Muitos de nosso povo morreram, incluindo mais de 30 aprendizes muito promissores. Eles morreram no estreito da tempestade, disse Ferriman. Os músculos de seu rosto pareciam mais visíveis enquanto ele falava. Lucien não respondeu, mas esperou por mais explicações de Ferriman. Agora este traidor está vivendo uma vida maravilhosa e foi recompensado com uma cruz de cavaleiro pelo conselho da cidade. Se você pode matá-lo, pode provar definitivamente que não tem nada a ver com a igreja. Capítulo 164. Teste tradutor. Cris sublinhado Lyon editor. Vermilion Lucien nunca pensou que Sturk estivesse em tal caos nos últimos 2 meses. Obviamente, havia outro obstáculo inesperado bem na frente dele, impedindo de seguir em frente e seguir para o mundo dos seus sonhos. No entanto, Lucien nunca foi de desistir facilmente. Agora, ele estava apenas a um passo do Congresso, e nada poderia detê-lo. Como você sabia que foi ele quem traiu vocês? Perguntou Lucien calmamente. Qual é o nome dele? Se ele não tivesse escolha a não ser usado como uma ferramenta pela ligação, ele precisava esclarecer tudo primeiro. Harrison Brown. Esse é o nome dele, disse o barqueiro muito sério. Ele já despertou sua bênção como eu disse, e ele é um cavaleiro. 2 semanas atrás, ele foi recompensado com uma cruz de cavaleiro pelo motivo de que ele defendeu a glória de Deus nas trevas, purificando cerca de 50 cordeiros perdidos. Foi assim que o jornal comentou. Você pode encontrar a reportagem nos Turknell se não confiar em mim. Então, o barqueiro fez uma pequena pausa, como se o que ele ia dizer fosse muito difícil para ele. Em seu discurso sobre a cerimônia, ele não se sentiu culpado. Aqueles aprendizes que morreram por causa dele. Eles ainda eram crianças. A maioria deles tinha apenas 12 ou 13 anos, e eles foram expostos ao maravilhoso mundo dos arcanos. Eles morreram juntos com sua esperança e fé na magia. Vendo a expressão facial de Ferriman, Lucien assentiu. Certamente vou verificar se você acabou de dizer a verdade, mas ainda tenho mais uma pergunta. Vá em frente. Ferriman olhou para o rosto ligeiramente rígido de Lucien. De acordo com minha experiência, para proteger os traidores, a igreja apenas os recompensaria secretamente, ou diretamente os deixaria se juntar à ronda noturna. Nunca ouvi dizer que um traidor seria recompensado em uma cerimônia aberta pelo conselho da cidade. Talvez isso seja uma armadilha. Adivinhou Lucien. Muito bom. Ferriman aplaudiu levemente, mas eu já te disse que isso não era uma armadilha. Ponto. Lucien ficou sem palavras. Precisamos matá-lo, e temos que matá-lo. O tom de Ferriman tornou-se amargo, para dissuasão. Se você não estivesse aqui, nós ainda tentaríamos matá-la de qualquer maneira, continuou Ferriman. É melhor ter alguém que não seja da nossa organização para fazer esse trabalho. Então, se eu falhasse, vocês não seriam afetados. Lucien apontou diretamente. Isso é verdade, ou como você quiser. Ferriman deu de ombros. Você pode recusar a tarefa, com certeza. Se for esse o caso, deixe-me uma maneira de entrar em contato com você, e quando alguém que possa provar que você está limpo vier a Sturk, você apenas me diga. Mas se você quiser ir para ali no mais rápido possível, eu diria que aceitar a tarefa é a sua melhor escolha. Que apoio posso obter de você? Perguntou Lucien. Você sabe o quão perigosa é a tarefa. Quando for necessário, temos nossa própria maneira de distrair os vigias noturnos para permitir que você se concentre em matar Harrison Brown, respondeu Ferriman, e acrescentou, contanto que você possa matá-lo, daremos as boas-vindas, nosso novo amigo, para se juntar a nós com nosso maior entusiasmo. O que é a bênção de Harrison? Ele tem alguma arma extraordinária ou item mágico? Qual é a rotina diária dele? Perguntou Lucien. Tenho certeza que você já tem muitas informações sobre ele. Em geral, um feiticeiro deve ser capaz de matar um cavaleiro do mesmo nível sem muita dificuldade, então Lucien estava bastante confiante de que poderia lidar com a tarefa. Nesse caso, o equipamento de um inimigo, como arma e qualquer item extra, seria o maior fator incontrolável em uma luta. Muito bem, comentou Ferriman, pois gostava de conversar com um feiticeiro esperto. Regeneração, esse é o poder da bênção de Brown, originado do poder existente no sangue dos Trolls.
forte, rápido. E enquanto ele não for decapitado, seu corpo pode continuar se regenerando até que sua energia corporal se esgote. A fraqueza deve ser ácido e fogo. Eles podem impedir que seus órgãos voltem a crescer. Lucien assentiu enquanto ouvia com muita atenção. Em termos de sua arma, sim, ele tem uma lança curta de nível 1 de qualidade extraordinária chamada Wither, com danos colaterais de veneno, dada pela prefeitura. Então ele foi recompensado pela igreja com um escudo de nível 2 de qualidade extraordinária chamado Demonter, que melhora seu poder de defesa para igualar o de um cavaleiro de nível 2. O escudo também pode absorver uma certa quantidade de dano do elemento. Quanto a outro item mágico, ou divino, não temos ideia. E sua rotina diária é: elaborou um ferrimã. A partir de suas palavras, Lucien analisou todas as informações que obteve e tentou identificar suas possíveis chances de matar esse cara. Brown raramente deixava alguém visitá-lo, a menos que o visitante fosse da igreja ou fosse um nobre importante. Raramente saía. Gostava de artes como pintura e estátua de cera. Ele iria se mudar para Lance, a cidade santa, 5 meses depois. Quando Ferriman lhe contou todas as informações, Lucien perguntou: então deixe-me confirmar aqui. Brown vai participar da cerimônia de abertura do Museu de Cera Saugus depois de amanhã, certo? Sim, de manhã. Ele vai porque sua própria estátua será exibida lá também. Ferriman acenou com a cabeça. Se você precisar de nós para distrair os vigias noturnos quando você agir, por favor nos informe com antecedência. Eu vou, disse Lucien com sua expressão facial rígida. Depois de concordarem como eles secretamente entrariam em contato um com o outro, Lucien entrou em um barco e usou os métodos do feiticeiro e do cavaleiro para se livrar de quaisquer possíveis rastreadores. Ponto. No segundo dia, à meia-noite, Lucien, que apareceu ao lado de uma ponte em arco de pedra vestindo uma longa túnica preta. Essa ponte era uma das 2 pontes que precisavam ser cruzadas para ir da casa de Brown ao Museu de Cera Saugus. Comparativamente falando, aquele era bem melhor que o outro, porque o caminho que usava o outro era bem mais longo. Além disso, de acordo com as informações de Lucien, a abertura do Museu de Cera amanhã era muito popular em Sturk, então muitos nobres e empresários ricos também estavam presentes na cerimônia. Naquela época, todas as águas próximas seriam ocupadas por seus barcos. Portanto, mesmo que Brown também decidisse vir de barco, ele precisava descer do barco próximo à ponte e atravessá-la para chegar ao museu. O céu estava estrelado. A luz brilhante refletida nas ondas parecia um sonho. Lucien pressionou as mãos contra a ponte, então abriu a boca e gritou silenciosamente. As ondas foram produzidas das mãos de Lucien em direção à ponte de pedra, e então as ondas voltaram para ele. De acordo com a frequência de vibração, Lucien ajustou o ritmo das ondas pouco a pouco, e logo a ponte de pedra começou a tremer ferozmente. A mão de oscilação do professor. Quando a ponte estava prestes a cair, Lucien parou, de repente. Depois que a ponte se acalmou gradualmente, ela ficou exatamente igual a antes. De fato, a estrutura interna desta ponte de pedra já estava severamente danificada. Embora não fosse quebrar agora, quando havia uma certa quantidade de peso sobre ela, Lucien esperava que algo diferente definitivamente acontecesse. Ponto. O barco preto de cabeça pontiaguda de Harrison Brown diminuiu a velocidade e foi amarrado à estaca na rua ao longo do canal, e então, Harrison Brown saiu do barco enquanto era protegido por seus guarda-costas. Dando uma olhada em outro barco de luxo atracado do outro lado da rua, ele não pôde deixar de sentir ciúmes. Ele desejou poder ter o mesmo status social que o dono daquele barco. Então, ele começou a se dirigir para a ponte de pedra a cerca de 100 metros de distância dele. Tudo estava normal como de costume. No entanto, Brown ainda estava extremamente alerta. Embora ele soubesse que havia alguns observadores noturnos protegendo-o secretamente nesta área, ele ainda era muito sensível e cauteloso. Ele odiava o fato de a igreja exigir que ele aparecesse em público de tempos em tempos, mas ele não tinha outra escolha a não ser obedecer. Ele só desejava poder sobreviver pelos próximos meses, e então ele estaria se mudando para Lance e aproveitando sua vida lá. Enquanto Brown estava pensando, ele e seus guardas pisaram na ponte. Perto da ponte, Lucien, vestindo um terno preto, acenou para o homem sentado em uma carruagem: por favor, envie esses ferros para a casa comercial, e este é o seu pagamento. O sorriso do jovem cocheiro era simples e honesto,
Sem problemas, senhor. Enquanto a carruagem se movia lentamente, Lucien rapidamente entrou em um barco ao lado dele. Quando o cocheiro conduziu a carruagem pesada e carregada de ferro pela ponte de pedra, Bro ainda estava a meio caminho da outra extremidade da ponte. Harrison estava pensando em sua viagem a Lance 5 meses depois. Ele estava preocupado que as pessoas do Congresso pudessem tentar matá-lo naquele momento. De repente, a pedra abaixo deles começou a tremer ferozmente. Emboscada. Esse foi o primeiro pensamento de Brown. A luz branca explodiu de seu corpo quando Brown instantaneamente se cobriu com muitas penas brancas. Pena de anjo, um feitiço divino de nível 3. Ao mesmo tempo, uma lança curta verde apareceu em sua mão direita e na mão esquerda havia um escudo sólido. Tudo isso foi feito em poucos segundos. Obviamente, Harrison Brown era muito experiente com lutas. No entanto, o tremor da ponte de pedra desapareceu gradualmente e nada aconteceu. A ponte é muito velha. Brown pensou consigo mesmo. Enquanto ele olhava ao redor, a ponte de pedra ainda parecia normal como sempre, como se o tremor nunca tivesse ocorrido. Sob a ponte, havia vários barcos remando pelo arco. Entre esses barcos, havia um jovem de boa aparência em cima de um deles que olhava para ele. Harrison ficou um pouco envergonhado. Só ele sabia o quanto ele realmente sofria de medo e preocupação desde que traiu o Congresso de Magia. Agora, ele sentiu que deveria parecer um idiota aos olhos do jovem. Ponto. O barco de Lucien remou pela ponte. Olhando para a água, Lucien pensou consigo mesmo com sua mente calma e fria. Quando a ponte começou a tremer, havia cerca de 10 pessoas que reagiram totalmente diferente das pessoas comuns. Excluindo alguns dos cavaleiros que estavam protegendo seus senhores, deveria haver 5 vigias noturnos ao redor para proteger Brown, o aventureiro andando ao lado dele na ponte, o empresário na rua, o casal e o barqueiro que estava bem atrás de mim. Lucien nunca planejou destruir completamente a ponte. Ele precisava de mais informações sobre Brown e os vigias noturnos que o protegiam secretamente antes de agir seriamente. Bro tem a lança curta, o escudo e um item divino de nível 3. Lucien esfregou levemente o queixo. Tudo isso foi apenas um teste. Capítulo 165. Suporte para Lucien tradutor. Cris sublinhado Leon editor. Vermilion. Quando Harrison Brown se acalmou, ele se divertiu com sua própria sensibilidade, como se fosse um pássaro extremamente assustado. O vigia noturno que fingia ser um aventureiro aproximou-se um pouco de Harrison e lhe disse em voz baixa: apenas um acidente. Continue indo para o museu. Tudo bem. Alguém tem que consertar essa ponte. Brown assentiu, caminhando com o aventureiro no mesmo ritmo, mas mantendo uma curta distância dele. Do outro lado da ponte, ficava o Art District da cidade. Brown já podia ver alguns prédios chiques do outro lado. Vou relatar à igreja, caso alguém tenha danificado a ponte de propósito. Os olhos do vigia noturno olharam para a direita, mas disseram a Brown em seu lado esquerdo: nunca. Podemos ser muito cuidadosos. Embora o vigia noturno não detectasse nenhuma onda mágica, ele ainda era muito cauteloso. Na verdade, o poder da mão de oscilação do professor veio de uma frequência consistente de vibração, então nada relacionado à magia poderia ser encontrado, mesmo que o vigia noturno enviasse alguém para verificar a ponte. A única maneira de a igreja encontrar algo suspeito aqui era consultar o registro de verificação anual da ponte para possivelmente perceber que esse dano foi causado da noite para o dia. No entanto, na verdade, esta cidade não tinha quaisquer verificações anuais regulares. Você certamente é muito cauteloso. Brown assentiu com satisfação. Eu me sinto seguro com vocês. Depois de descer da ponte e caminhar por cerca de 7 ou 8 minutos, Brown e seus guardas chegaram à frente do museu. O museu era um prédio preto de 2 andares projetado em estilo antigo, parecendo bastante grandioso. Prazer em vê-lo, Visconde Oride. Prazer em vê-lo, Barão Cap. Apressadamente, Brown curvou-se para os nobres importantes e cumprimentou. Embora fosse se mudar para Lance em breve, Brown ainda desejava ter um bom relacionamento com eles, já que controlavam a economia da costa oeste e leste, bem como a do continente sul e norte. O Visconde Urich era um homem de meia idade. Seu cabelo era verde escuro, o que era muito raro de se ver. Ele assentiu com um leve sentimento de orgulho. Bem-vindo, nosso heróico cavaleiro. Brown rapidamente se curvou novamente e respondeu: eu não estou nem perto de você, meu senhor.
Sempre havia uma lacuna entre alguém que dependia de uma poção mágica para despertar sua bênção e um cavaleiro bem treinado que ganhava o poder por conta própria. O Visconde Urit era um verdadeiro grande cavaleiro de nível 4. O Visconde não disse mais nada, mas virou-se para falar com Granelve, que também estava presente e era um dos sócios do Visconde. Brown também começou a conversar com seus conhecidos ao redor. Às 10 horas da manhã, o dono do museu, Saugus, que estava de pé com os nobres e os empresários importantes, anunciou a abertura do museu de cera a todos os convidados presentes. A banda começou a tocar uma melodia alegre. No entanto, neste momento, houve uma agitação na multidão, parecendo que algo estranho aconteceu a uma distância do museu. Os observadores noturnos na multidão rapidamente trocaram um olhar, parecendo sérios. Então, vários deles saíram para verificar o que estava acontecendo lá, do outro lado. Lucien, que já havia mudado de roupa, agora estava usando um chapéu preto alto e um pedaço de monóculo no olho esquerdo enquanto estava entre as pessoas. Ele não usou o feitiço, desguise, já que sua magia seria revelada facilmente pelos grandes cavaleiros presentes, e ele só precisava ter certeza de que Brownie não seria capaz de reconhecê-lo imediatamente como o jovem no barco. Ele viu os vigias noturnos fingindo ser um casal e aquele que parecia um empresário deixando a multidão, e apenas o aventureiro e o barqueiro ainda estavam por perto. Foi o apoio do Ferriman. Eles estavam distraindo os observadores noturnos. Parece que Ferriman e seu pessoal também sabem bem sobre esses observadores noturnos até certo ponto. Lucien pensou consigo mesmo. Ontem à noite, Lucien analisou cuidadosamente se Ferriman era digno de sua confiança e percebeu a relação secreta entre Ferriman e Granelve. Com base no fato de que era quase impossível que Felipe estivesse deitado bem na frente do professor, só havia uma explicação razoável, segundo o entendimento de Lucien. Lucien acreditava que Granelve era de fato a ligação do Congresso em Sturk, e Ferriman também. No entanto, enquanto a identidade de Granelve era conhecida pela maioria dos feiticeiros como a ligação em Sturk, havia outra ligação trabalhando com Granelve, Ferriman. Toda vez que um feiticeiro ou um aprendiz pedia a ajuda de Granelve, o Ferriman ia verificar a confiabilidade da pessoa. Nesse caso, mesmo a pessoa que procurava ajuda era na verdade um vigilante noturno sorrateiro, Ferriman poderia escapar com relativa facilidade e também não haveria evidências diretas contra Granelve. Contanto que Lucien pudesse ter certeza de que Ferriman também era do Congresso, ele estava disposto a completar a tarefa para que a organização chegasse ali no mais rápido possível. Lucien, definitivamente poderia dizer que Ferriman e seu povo estavam muito bem treinados pelo fato de que metade dos observadores noturnos foram atraídos agora. Tudo está certo? Perguntou Brown nervosamente. O observador noturno de aparência aventureira apenas se aproximou secretamente dele e parecia seu guarda. Sem problemas. Alguns de nós saíram para checar, respondeu calmamente o vigia noturno. Temos cerca de 3 ou 4 grandes cavaleiros aqui e mais de 10 outros cavaleiros aqui. Como disse o vigia noturno, embora alguns dos guardas de Brown tivessem ido embora, a segurança ainda era confiável. Brown deu uma olhada para o Visconde Urit e os outros cavaleiros, sentindo-se um pouco aliviado. No entanto, neste momento, uma flecha coberta de luz azul voou diretamente em direção a Brown ferozmente. Sem dúvida, o poder da flecha era pelo menos de um arqueiro de nível cavaleiro. Em um piscar de olhos, a flecha já estava bem na frente de Brown. O Visconde Urit acenou com a mão esquerda e convocou uma forte rajada de vento. Embora o vento tenha diminuído um pouco a velocidade da flecha, isso não impediu o impulso. O arqueiro era pelo menos de um nível de grande cavaleiro, ou, talvez o arco que este arqueiro usava fosse uma arma de nível 3. No entanto, com a ajuda do Visconde, Brown teve tempo suficiente para ativar seu item divino novamente. As penas brancas o cobriram novamente e, ao mesmo tempo, o vigia noturno rapidamente agarrou o escudo de Brown e o segurou bem na frente de Brown. A flecha com grande poder instantaneamente perfurou o escudo e esfaqueou a cobertura de penas. À medida que as penas caíam e se transformavam em pó, outras voltavam a crescer rapidamente. Finalmente, a flecha caiu no chão. Brown escapou desse ataque planejado de forma elaborada. A pessoa que atirava a flecha da torre já recuava imediatamente, seguida pelo vigia noturno que estava disfarçado de barqueiro, que era bom em rastrear. O Visconde Urit parecia bastante irritado. Levantando levemente a mão direita,
Urich enviou alguns de seus cavaleiros para ajudar os vigias noturnos. Casualmente, Lucien ergueu um pouco o monóculo no meio da multidão. Lá se foi outro vigia noturno e alguns cavaleiros. Lucien estava confiante de que, após esse ataque, Brown estaria menos alerta até certo ponto. Afinal, na mente de Brown, o ataque já havia acabado. Quando Lucien se aproximou de Brown, ele pôde ver que o amuleto pendurado em seu pescoço agora parecia bastante escuro. Brown supostamente só tinha mais uma chance de ativá-lo. A tática foi apresentada por Lucien. Independentemente do método que as pessoas do Congresso usariam, Lucien pediu 2 rodadas de diversão. O escudo está danificado e a pena do anjo só pode ser ativada mais uma vez. Vamos sair agora? Perguntou Brown nervosamente. Acalme-se, Sr. Brown, respondeu o vigia noturno. O ataque deles não pegou você, e nosso pessoal está em toda parte agora. Ninguém ousaria vir até você. Além disso, se houvesse apenas eu protegendo você para voltar para casa, seria ainda mais perigoso. Talvez aqueles feiticeiros astutos estejam apenas esperando você voltar para casa. Fique aqui, e você estará com muitos cavaleiros presentes. É mais seguro. Brown deu uma olhada no Visconde Urich. Se não fosse por causa de sua ajuda, ele poderia já estar morto. Então, ele acenou com a cabeça. Tudo bem. Embora muitos dos nobres estivessem assustados com a flecha, o fato de muitos cavaleiros e até mesmo grandes cavaleiros estarem por perto hoje logo os deixou à vontade. Além disso, eles também não queriam ofender Saugus, o dono do museu. Embora muitos entusiastas da arte de serem também estivessem se reunindo em frente ao museu, a maioria das pessoas comuns aqui não podia pagar a taxa de entrada, 20 nars. Carregando uma mala de couro preta, Lucien caminhou em direção ao portão de maneira decente. Vendo o porte elegante de Lucien e seu belo terno, os 2 guardas ali de pé disseram-lhe, educadamente, 20 nars, por favor, senhor. E precisávamos verificar sua mala. Claro, respondeu Lucien com sotaque de Djibouti. Acabei de chegar aqui para participar da cerimônia de abertura. E esta é a minha bagagem. Ao abrir a mala, algumas dúzias de talhas brilhantes misturados com algumas roupas decentes imediatamente chamaram a atenção dos guardas. Depois de receber 50 nars de Lucien, os 2 guardas se curvaram para ele e o deixaram entrar muito educadamente. Junto com sua mala preta, Lucien entrou no museu. Era uma mala especial. Na parte inferior, havia uma camada muito secreta por baixo. Capítulo 166. A escuridão sob a explosão. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor. Vermilion estava escuro dentro do museu, como as estátuas de cera de ambos os lados dos corredores eram muito vívidas nas tampas de vidro. Muitos dos visitantes ficaram impressionados e um pouco assustados. Ótimo trabalho. A única diferença é que a estátua tem uma habilidade um pouco mais escura que a minha. O Visconde Urich riu. Grande habilidade artística, Sr. Saugus. Se eu ficar com ele aqui à noite, aposto que ninguém saberia dizer quem é real. Por causa do ataque anterior, o rosto de Saugus parecia bastante sombrio. Ouvindo o elogio do Visconde, Saugus se animou um pouco. Meu senhor, a estátua foi personalizada para você quando acabou de voltar de Om. Naquela época, sua pele parecia um pouco mais escura. Saugus, você não vai me dar nenhuma chance de dizer que seu trabalho não é perfeito, vai? O Visconde Urich riu de novo. Ainda mais alto. Você me lembrou, e isso é verdade. Quando voltei em julho, minha pele estava bastante bronzeada. Sim. Quase não conseguia reconhecê-lo naquele momento. Graminelv seguiu as palavras do Visconde com um sorriso lisonjeiro. Então, ele deu uma olhada em Harrison Brown e disse a Urich, meu senhor, foi Harrison Brown que foi o alvo desses atacantes. Eu me pergunto se eu deveria ficar longe dele. Afinal, não sou um cavaleiro. Urich arrumou um pouco suas roupas e respondeu, não se preocupe. Embora esses feiticeiros queiram matar Brown, eles não podem se dar ao luxo de perder mais de seu povo, especialmente seus membros importantes, ou simplesmente enviariam diretamente um feiticeiro de nível médio ao que matariam Brown facilmente. No entanto, se esse fosse o caso, o feiticeiro seria pego mais tarde com certeza. Então, mesmo que ainda haja mais ataques, eles não chegariam perto de nós. Entendo. Isso definitivamente faz sentido, milord, respondeu Graminelv, embora ainda preocupado.
Apenas aprecie as obras de arte do Sr. Saugus. Se alguma coisa realmente acontecer, você terá minha proteção. Acrescentou o Visconde Oride. Obrigado, meu senhor. Graminelve, que sempre afirmou ser o servo mais leal do Visconde, mostrou apressadamente sua gratidão. Ao ouvir as palavras do Visconde, o resto dos nobres também se sentiu um pouco mais aliviado. Do outro lado do museu, com a mala preta na mão, Lucien caminhou calmamente até o final do corredor. Depois de algumas voltas, Lucien encontrou um canto onde não havia ninguém, exceto apenas algumas tampas de vidro vazias que esperavam pelas próximas estátuas de cera. Calculando rapidamente a distância entre Brown e ele, Lucien escondeu cuidadosamente a mala depois de levar o Thales de dentro e abrir a camada secreta. Debaixo da camada, havia 10 tubos de flamigel e um pacote de pólvora, bem como uma corda muito longa empilhada em círculos. Além disso, esses tubos de flamigel eram muito mais poderosos em relação ao explosivo em comparação com sua versão original. Lucien conseguiu enxofre, ácido nítrico e alguns outros equipamentos e fez nitroglicerina com eles. Em seguida, ele o adicionou ao flamigel pré-fabricado. A razão pela qual Lucien não usou diretamente apenas a nitroglicerina foi que ele precisaria das ondas de energia produzidas pelo flamigel mais tarde. Na noite anterior, Lucien havia calculado a velocidade da corda sendo queimada. Depois de colocar a corda e o pacote extra de pólvora corretamente, Lucien incendiou a corda com uma pedra de sílex. Até a corda foi especialmente tratada por Lucien. Ele embebeu a corda em um líquido químico com antecedência para garantir que a queima fosse constante e estável. Depois de terminar todo o trabalho, Lucien abaixou sua cartola preta e caminhou de volta para a multidão em um ritmo rápido, mas calmo. O pequeno som de uma corda queimando em um canto secreto era quase impossível de ouvir. O processo foi lento, mas foi acontecendo de forma constante. 2 minutos depois, Lucien voltou para a multidão. Ele viu que os nobres ainda estavam conversando, andando e apreciando as obras de arte. 1 minuto para ir, Lucien pensou consigo mesmo. Brown esperava que um dia sua própria estátua de cera pudesse ser feita pelo museu da cidade. Perto dele, o Sr. Saugus estava ocupado conversando com alguns nobres, discutindo a questão de fazer mais novas estátuas de cera para eles. Brown também queria falar com Saugus. Quando Brown estava caminhando até ele, ele viu um jovem de cabelos e olhos negros que observava uma estátua de cera com muito cuidado. O jovem estava usando uma cartola preta e um monóculo de aparência elegante, que era um estilo típico de vestir popular de Ulm. A moda de Ulm agora está influenciando Sturk, pensou Brown consigo mesmo. De fato, muitos jovens nobres em Sturk estão seguindo essa tendência. Brown sentiu que provavelmente deveria tentar esse estilo, algum dia também. Enquanto pensava, Brown já estava ao lado de Saugus. O observador noturno de aparência aventureira seguiu Brown em seu lado esquerdo para protegê-lo de qualquer ataque repentino. 15 segundos, 14 segundos. Lucien saiu da vitrine e caminhou em direção a Brown. 6, 5. Lucien passou por Brown. Enquanto Lucien caminhava, ele contava silenciosamente em sua mente. 4, 3. Senhor Saugus, eu me pergunto se... Brown conversou com o dono do museu. 2, 1. Bang. Houve um som estrondoso de explosão. A grande explosão trouxe uma explosão feroz, e todo o museu foi abalado por ela. O som horrível na verdade consistia em algumas ondas de explosão e, junto com ele, o poder das ondas mágicas também eram muito poderosos. A explosão aconteceu 1 segundo, depois da expectativa de Lucien, provavelmente por causa da mudança de vento ou outra coisa. Mas como Lucien estava em alerta máximo, assim que a explosão aconteceu, ele rapidamente agiu. O primeiro feitiço de círculo, encantar pessoa. O alvo do feitiço era Brown. Depois de obter o livro da necromancia e analisar a forma necromântica de meditar, Lucien descobriu que o princípio comum da maioria dos feitiços necromânticos era afetar a secreção hormonal do ser humano e o julgamento sensorial usando algum tipo de ondas cerebrais especiais. Com base nisso, Lucien desenvolveu 2 novas versões de Charme Pessoa. Uma colocava mais ênfase na influência da magia na alma do indivíduo, o que em troca reduziria o poder da intervenção das ondas cerebrais. Assim, funcionava melhor em feiticeiros, mas também produzia ondas mágicas mais fortes e, portanto, era mais fácil de ser notado ou identificado. Enquanto isso, o outro era a versão oposta,
que era mais para pessoas comuns. Como este último era muito difícil de ser notado, funcionou perfeitamente agora. E também porque o poder de Brown foi despertado pela poção, sua força de vontade não era tão forte quanto aqueles cavaleiros que fizeram essa conquista por conta própria. Naquele momento, as pequenas ondas mágicas produzidas pelo feitiço de Lucien eram impossíveis de serem notadas, especialmente porque a explosão foi totalmente esmagadora. Ninguém presente notou o elenco de Lucien. A luz branca explodiu novamente do amuleto de Brown pela terceira vez, apenas um segundo mais lenta que o movimento de Lucien. No entanto, Brown de repente parecia muito confuso por um segundo antes de ser coberto pelas penas. A grande explosão fez todo o museu tremer ferozmente, e as fortes ondas mágicas indicavam que era provável que um mago de nível médio estivesse lançando aquele ataque. Ao mesmo tempo, o vigia noturno, o Visconde Urint e outros cavaleiros imediatamente entraram em ação. Alguns deles assumiram uma postura defensiva, enquanto outros correram para o local onde a explosão ocorreu originalmente. Damas nobres estavam gritando. A maioria das pessoas apresentava-se terrivelmente em pânico. Tudo aqui era um grande caos. E eles começaram a sair do museu, empurrando e empurrando. Vendo que Brown se protegia bem com as penas, o vigia noturno olhou em volta quando a maioria dos grandes cavaleiros estava fora para verificar o local que explodiu. Qualquer um que ousasse dar um passo perto de Brown seria morto pelo vigia noturno no local. Enquanto o vigia noturno estava verificando ao redor, ele viu o jovem usando a cartola preta também empurrando outras pessoas para se aproximarem apressadamente do portão para escapar. Seu elegante monóculo agora estava pendurado em sua orelha desajeitadamente. Inútil, pensou, vigia noturno com desprezo. E então o jovem saiu do salão do museu junto com a multidão. Capítulo 167. O fim de Brown. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Embora o som da explosão tenha desaparecido e o museu parado de tremer, os ouvidos de muitos ainda estavam formigando muito, como se milhares de moscas estivessem zumbindo ao redor, e eles não pudessem ouvir nada claro. Uma parede e vários pilares estão completamente destruídos. Um quarto do museu está severamente afetado, relatou um cavaleiro ao vigia noturno. Felizmente, ninguém está ferido. E o Visconde me mandou dizer para você não baixar a guarda. De acordo com o Lord Urint, o atacante pode ser um feiticeiro do quarto círculo que poderia usar Fireball ou algo de poder explosivo equivalente. Embora o nível de um feitiço mágico fosse fixado de acordo com os diferentes níveis de poder dos conjuradores, os efeitos variavam muito, mesmo que a diferença fosse de apenas um nível. Eu não vou. O vigia noturno assentiu. Vou chamar mais vigias noturnos para vir aqui ajudar o Visconde também e proteger o Sr. Brown. O observador noturno também se sentiu bastante chateado pelo fato de o atacante ainda não ter sido encontrado. Bom. O Visconde está furioso agora. O cavaleiro assentiu e caminhou em direção a Salgus para enviar-lhe as palavras de conforto do Visconde. Olis, quero sair deste lugar agora mesmo. A voz de Brown tremeu. Vou mandar você de volta para casa quando mais observadores noturnos chegarem. Olis, o observador noturno de aparência aventureira assentiu. É claro que ele entendia o nervosismo de Brown, afinal, nada era mais horrível do que esse tipo de perigo desconhecido, quando o atacante ainda podia estar em qualquer lugar deste lugar. Por quê? Quanto tempo ainda tenho que esperar aqui? Brown exortou o vigia noturno com raiva e medo. Apenas deixe os pastores e cardeais próximos virem aqui. Olis deu de ombros. Esses santos pastores e cardeais não aparecerão agora, e eles só chegarão quando realmente sitiarmos os atacantes. Não quero mais ficar aqui. Transportes. Me deixar ir. Gritou Brown, eu não quero mais ser a isca. Estou deixando os turcos o mais rápido possível. Acalme-se, Sr. Brown. Por favor, acalme-se. Olis tentou confortá-lo. Mais vigias noturnos estão a caminho. Por favor, despacha-te. Brown começou a andar de um lado para outro dentro de uma pequena área, e seu grande medo o torturava. Você tem que sair. Você tem que sair agora. Você tem que ir. Brown murmurou para si mesmo. Ele estava ficando louco. Enquanto ele se movia, a maioria das penas caiu no chão e desapareceu. Você tem que ir. Sair daqui. Sair para sempre. A voz na mente de Brown ficou cada vez mais alta. A voz era como a própria voz de Brown, mas também como a de outra pessoa. Finalmente,
Brown quebrou mentalmente. De repente, ele se virou e correu para o portão o mais rápido que pôde. Ele era rápido, e sua velocidade vinha de seu grande medo. Assim que Aulis percebeu que Brown fugiu, seu coração afundou. Ele teve um mau pressentimento. Espere. Não vá. Gritou Aulis. Quando Brown estava quase no portão, de repente ele sentiu um grande perigo e, rapidamente acordou desse medo e pânico. No entanto, era tarde demais. Uma bola de fogo do tamanho de uma cabeça atingiu diretamente a parte superior do corpo de Brown. No último segundo da vida de Brown, com o canto do olho, Brown viu um jovem de cartola preta escondido ao lado do portão. O jovem ergueu o monóculo com a mão esquerda enquanto, ao mesmo tempo, a luz do fogo ainda permanecia em seu pulso esquerdo. Bang! Juntamente com outra explosão da bola de fogo, a parte superior do corpo de Brown explodiu, e o fogo feroz impediu que seu corpo se regenerasse. Brown foi morto. Ponto. Aulis ficou chocado quando ouviu a outra explosão. Esse era o fim de Brown, Aulis percebeu desesperadamente, embora não pudesse acreditar no fato de que Brown ainda estava morto, apesar da proteção próxima, dos vigias noturnos e cavaleiros. Quando ele correu para o portão do museu, o que Aulis viu foram apenas pedaços do corpo de Brown, e apenas as partes inferiores do corpo ainda podiam ser reconhecidas. O coração de Aulis de repente afundou, e no segundo seguinte ele gritou para os outros cavaleiros e guardas com grande raiva: "O atacante está lá!" Dessa maneira, ele poderia dizer a direção em que o atacante lançou seu ataque com base na posição dos restos mortais de Brown. Os olhos de Aulis estavam vermelhos. Um monte de gente correu para o canto do museu. No entanto, não havia ninguém lá. Até a rua inteira estava vazia, pois todos os transeuntes se assustavam com as explosões. O atacante, o bastardo, também apagou todos os seus rastros usando magia, o que mostrou que ele nem estava com muita pressa. "Vá buscá-lo!" gritou Aulis. Ele não desistiria. Ele deve pegar esse cara. No entanto, como os canais e as ruas da ilha ondulavam juntos como uma complicada teia de aranha, era muito difícil para eles rastrearem com base no leve traço de onda mágica deixado pelo atacante. Depois de um tempo, quando Aulis levou o resto das pessoas para um outro lado da ilha, até mesmo aquele leve traço de onda mágica desapareceu. Inúmeros barcos de cabeça pontuda se moviam na água. Aulis perdeu o atacante. "Foda-se!" jurou Aulis. Embora ele fosse apenas de nível 2, por causa da benção especial de Aulis, ele poderia em breve explodir o poder equivalente a um grande cavaleiro de nível 3. No entanto, apesar disso, o atacante ainda conseguiu escapar. Aulis não deixaria o atacante fugir assim. Ele começou a contatar o líder do grupo de vigilantes noturnos, bem como os cardeais, e também estava pronto para uma busca completa. Ponto. Ao lado do canal atrás de Aulis, havia um restaurante chique, e Lucien estava em uma das cabines do banheiro do restaurante. Um pequeno aglomerado de fogo apareceu acima das pontas dos dedos de Lucien, e então ele queimou as roupas e o chapéu que estava usando. Agora ele estava vestindo uma camisa vermelho escuro, calças pretas e sapatos de couro. Era assim que Lucien se vestia quando saiu pela primeira vez de seu quarto de hotel pela manhã. Ontem à noite, ele escondeu toda a sua roupa neste banheiro. Depois que o cheiro de queimado foi embora, Lucien rapidamente jogou o monóculo quebrado e os sapatos que ele estava usando no canal pela janela do banheiro. Depois, arrumou-se um pouco, saiu do banheiro e entrou em uma varanda do restaurante. Na varanda, Grace estava andando de um lado para um outro nervosamente. Vendo que Lucien finalmente voltou, ela perguntou apressadamente: "Sr. Evans, você ouviu a explosão?" Grace estava nervosa demais para perceber que Lucien levou mais de 15 minutos para voltar do banheiro. Claro, também não era grande coisa que se passasse 15 minutos no banheiro. "Eu também ouvi. Foi horrível." Lucien fechou a porta da varanda por trás. "Tentei olhar pela janela do banheiro, mas não vi nada. Podemos perguntar ao garçom mais tarde o que aconteceu ali. Não fique nervoso. Estamos bem, Grace." Grace assentiu e respirou fundo algumas vezes. "Você está certo, Sr. Evans. Vamos continuar. Você acabou de mencionar que meus dedos eram." Lucien já voltou ao seu humor musical, depois de fazer todas essas coisas para cumprir sua missão em 15 minutos. "Sim, isso mesmo. Você ainda está mantendo sua prática anterior até certo ponto", explicou Lucien,
Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Como pianista, você precisa encontrar seu próprio estilo. Lucien era, definitivamente uma autoridade em tocar piano, e ele tinha uma compreensão muito profunda disso. Grace frequentemente assentiu enquanto ouvia com muita atenção. Cerca de meia hora depois, um garçom bateu na porta suavemente. Sim. Grace não estava feliz por sua aula ter sido interrompida. Hein? Grace, 2 escudeiros cavaleiros da igreja precisam vasculhar o local, respondeu o garçom, educadamente. A varanda foi reservada com o nome de Grace. Bem. Deixe-os entrar, então, disse Grace. Embora já fosse bastante conhecida em Sturk, ainda precisava respeitar a igreja. Capítulo 168, Missão completa. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Quando os 2 escudeiros da igreja entraram na sacada, não sentiram nenhuma suspeita. Afinal, esse restaurante era um local apenas para pessoas de alto status social da cidade, e a busca por esse local era apenas uma parte rotineira de seu trabalho. Quando você chegou a este restaurante e saiu temporariamente deste lugar agora? Perguntaram os 2 escudeiros. Embora um barqueiro que passava tenha relatado à igreja que testemunhou um jovem usando uma cartola preta e monóculo convocando uma grande bola de fogo, o barqueiro não conseguiu descrever a aparência física do agressor em detalhes. Assim que a testemunha mencionou a cartola preta, Aulis percebeu quem era o agressor. No entanto, as informações que esses escudeiros tinham ainda eram muito limitadas para eles perceberem que o jovem nobre que estava bem na frente deles era o próprio atacante procurado. 9h40. Cheguei a este restaurante às 9h40, Lucien respondeu calmamente. Tenho um encontro com a senhora Grace hoje, e nunca saí desse restaurante. Lucien disse a palavra restaurante, em vez de varanda, para enganar Grace. Senhor. É. Este cavalheiro é meu amigo, e estávamos discutindo sobre tocar piano agora. Grace estava com certeza do lado de Lucien, e ela também não tinha ideia de que Lucien realmente fez tantas coisas nos 15 minutos durante os quais ele estava no banheiro. Suas palavras são com certeza confiáveis. Um dos escudeiros assentiu. Eu realmente gosto do seu piano tocando, senhorita Grace. E depois de uma busca casual na sacada, os 2 escudeiros foram embora. Quando a porta da varanda foi suavemente fechada do lado de fora, Lucien sorriu. Vamos continuar agora. Na verdade, matar Brown nunca foi uma tarefa super desafiadora. No entanto, como matar Brown, mas também conseguir escapar do cerco dos vigias noturnos e cavaleiros, foi a parte mais difícil de toda a missão. E deixar o próprio Brown ficar sem proteção era a melhor maneira. Claro, respondeu Grace amistosamente. Ela nunca imaginou que poderia ter uma chance preciosa como essa de ser ensinada por Lucien Evans pessoalmente. Lucien ensinou Grace com muita paciência até o meio-dia. Quando estavam esperando o almoço, ele disse a Grace, algum plano para o seu futuro? Grace abaixou a cabeça, mas não respondeu imediatamente. Embora Grace continuasse dizendo a si mesma que foi a situação difícil que a forçou a roubar o nome de Lucien Evans e viver em uma grande mentira, ela sabia que, apesar de todos esses motivos, o que estava fazendo era por causa de sua própria ganância. Eu farei o que você quiser que eu faça, Sr. Evans. Grace abriu a boca com grande esforço. Você me fez um favor. Você me ajudou a resolver o problema entre meu amigo e o Sr. Granelve, e eu realmente aprecio isso, disse Lucien sinceramente. Se você realmente quer ser um bom músico, vá para Alto, junto com sua família. Posso escrever uma carta para você ao presidente da Associação de Músicos de lá, como seu instrutor. Oh, sério? Grace ficou muito surpresa. Lucien assentiu e continuou. Se você quiser continuar roubando meu nome e ficar em Sturk para desfrutar de sua reputação, não vou admitir nem negar. Você decide. Grace olhou para a toalha de mesa branca e limpa e permaneceu em silêncio. Ela tinha muitos pensamentos acontecendo, ao mesmo tempo em sua mente. Ela sabia que, sem uma base realmente sólida em conhecimento musical e prática árdua, sua falsa reputação de ser aluna de Lucien Evans se transformaria em um fardo pesado para ela mais cedo ou mais tarde. No entanto, pensando no estilo de vida de luxo que ela estava vivendo agora em Sturk, foi muito difícil para ela dizer adeus a isso. Lucien não insistiu com Grace. Não importa qual opção ela escolhesse, sua escolha realmente não tinha nada a ver com ele de qualquer maneira. Algumas batidas suaves na porta arrastaram os pensamentos de Grace de volta.
Ela se sentou um pouco mais ereta e, quando o garçom saiu da sacada, ela disse a Lucien com determinação: "Eu vou para alto, Sr. Evans." Lucien estendeu o guardanapo em seu colo e começou a cortar seu bife. "Vou escrever cartas para você, para o Sr. Victor e Sr. Christopher." Quando Lucien e Grace estavam conversando sobre a associação de músicos em alto, alguém bateu na porta novamente. "Sim?" perguntou Grace em um tom alegre. Depois de tomar essa decisão difícil, Grace se sentiu muito mais relaxada agora. "Somos nós, Grace." Era Graham, o violista da banda. "Por que vocês estão aqui?" perguntou Grace novamente, confusa. "Precisamos praticar juntos esta tarde, você não se lembra? Vamos juntos." Era Piola. Grace não respondeu imediatamente. "Grace, abra a porta", disse Graham. "Você concordou conosco. Você concordou em fazer isso. E nós temos que fazer isso." "Sim, não temos escolha", concordaram os outros membros da banda. Ao ouvir suas palavras, Grace forçou um sorriso em seu rosto e sussurrou para Lucien: "Depois da noite em que te encontrei no restaurante, eu estava muito nervosa e ansiosa, então não fui ao nosso treino regular. Eles pensaram que eu queria desistir." Lucien realmente não se importava. Ele colocou um pedaço de carne na boca e disse: "Lide com isso como quiser." Grace assentiu e então caminhou em direção à porta, abrindo-a parcialmente. "Sem problemas. Eu não vou desistir desse show, Grace", disse aos outros membros da banda. "Mas depois disso, vou para alto aprender música." "Você está de brincadeira?" Graham parecia um pouco chateado. "Agora você tem dinheiro e reputação, e quer ficar longe de nós." Embora os outros membros da banda também fossem bastante famosos na cidade, eles não eram nem próximos de Grace, porque ela era a única da banda que tocava piano. Claro, eles não acharam que era justo. Assim, aos poucos, esses jovens que se juntaram pelo mesmo sonho musical começaram a perder o foco e até a si mesmos. "Grace", disse Sharon, que não estava olhando para ela, mas olhando para o chão, "você sabe que podemos contar ao jornal o que você está fazendo agora." Embora Grace ainda estivesse se sentindo culpada, depois de ouvir as palavras de Sharon, ela soltou um longo suspiro e respondeu: "Vá em frente, Sharon. Ninguém vai acreditar em você. Essa encenação de um mês realmente faz você se sentir um aluno do Sr. Lucien Evans", disse Graham sarcasticamente. Grace abriu a porta completamente. "Tenho alguém que me apoia aqui. Sr. Evans." Os membros da banda ficaram todos chocados. Eles não tinham ideia de quando Lucien Evans chegou a Sturco ou quando Grace desenvolveu um relacionamento tão bom com ele. Lucien largou a faca e o garfo, enxugou a boca lentamente e caminhou até Grace. "Vou enviar as cartas para você mais tarde. Quando estiverem alto, leve as cartas para o Sr. Christopher." "Obrigado, Sr. Evans." "Não, obrigado, meu professor", disse Grace animadamente. Lucien assentiu e, quando passou pelos outros membros do grupo, disse a eles: "Espero que vocês nunca esqueçam seu sonho musical. Você não pode confiar na fama de outra pessoa pelo resto de sua vida." Isso também era o que Lucien queria dizer a si mesmo. Quando a figura de Lucien desapareceu no corredor, alguns membros da banda baixaram a cabeça de vergonha. Estava ensolarado e quente no segundo dia. Lucien e Ferriman estavam lado a lado na parte de trás de um pequeno barco, movendo-se ao longo do canal. Lucien olhou intrigado para Ferriman. Ele não podia acreditar que Ferriman iria aparecer em público assim na cidade. "Não se preocupe, meu amigo. Meu poder de sangue veio de uma criatura especial, e sou muito bom em me disfarçar, é por isso que estou aqui." O barqueiro sorriu. "Obrigado, Sr. Evans. Você é fantástico. Você mesmo fez o explosivo dos materiais que te dei." O barqueiro não ligou a ponte de pedra a Lucien. Ele pensou que era apenas um acidente, afinal, Lucien estava no barco naquele momento. Lucien percebeu que a aparência física atual de Ferriman pode não ser real, mas ele não queria se incomodar muito com esse assunto agora. "Sim, eu consegui. É uma fórmula única e antiga", respondeu Lucien casualmente. "Eu vejo." O barqueiro olhou para frente. "Dado que você cumpriu sucessivamente a missão, agora é minha vez de cumprir minha promessa. Vou levá-lo ao lugar de um estudioso mais tarde. E antes de sair de Sturk, sugiro que não saia." Estudioso. Lucien estava um pouco confuso. Capítulo 169. Astar tradutor, Cris sublinhado Leon editor,
Vermilion o barqueiro sorriu. Sheloz Astar, o famoso dramaturgo que já produziu 6 óperas populares em Sturk. Ele não evitou que o barqueiro remasse na frente, já que o barqueiro também era um dos membros principais do Congresso de Magia em Sturk. Ele é um feiticeiro também? Perguntou Luciene. A identidade de Astar para disfarce era basicamente a mesma que a dele. Sim, ele é. Ferriman assentiu e disse em respeito, ele é um mentor das sombras. Mentor. Lucien ficou surpreso. No antigo Império Mágico, qualquer um que pudesse ser respeitado como mentor seria pelo menos um mago de nível sênior. É claro. Embora eu não tenha certeza sobre o nível específico do Sr. Astar, sem dúvida, ele é de alto escalão. Na verdade, temos alguns magos de alto escalão em Sturk, mas alguns deles estão fora da cidade agora e raramente realizam tarefas sozinhos, explicou Ferriman. Quanto mais poderoso o Congresso é, mais seguro me sinto, respondeu Lucien honestamente. As palavras de Ferriman também confirmaram o comentário de Rini sobre o Congresso de Magia de que estava se fortalecendo muito rápido. Percorrendo o canal, o barco de ponta pontiaguda virou na esquina e chegou a uma bela e tranquila área residencial da cidade. O barco parou em frente a uma grande e luxuosa casa de 3 andares, com um amplo jardim. Lucien e Ferriman subiram as escadas de pedra em frente à propriedade depois de descer do barco e chegaram ao portão da casa. Tom. O guarda atrás simplesmente cumprimentou Ferriman e abriu o portão de ferro. Obviamente, eles eram conhecidos. Lucien estava de alguma forma esperando um nome diferente para Ferriman, pelo menos mais exclusivo do que Tom. Enquanto Tom e Lucien caminhavam lentamente pelo jardim e gramado, Tom disse a Lucien casualmente, Tom é um nome muito comum, eu sei, mas meu trabalho também não chama muita atenção de qualquer maneira. Isso mesmo, mas às vezes as pessoas tomam o caminho oposto, por exemplo, Sr. Astar. Lucien assentiu e olhou ao redor com curiosidade. Ele não viu nada de especial ainda com este lugar. Mãe. Um gato malhado laranja apareceu de repente na frente deles e falou com eles com uma voz rouca. Astar quer que vocês vão para o 2º andar. Ele está estudando arcano agora e não tem tempo para receber nosso novo amigo. Sim. Senhora Mercedes, respondeu Tom com admiração. Então ele apresentou o gato para Lucien. Este é o familiar do Sr. Astar. Não, parceiro, Senhora Mercedes. Muito prazer em conhecê-la, Senhora Mercedes, cumprimentou Lucien ao gato educadamente. A gata fez um breve zumbido de sua garganta para responder, e então elegantemente caminhou para o jardim próximo. Antes de Tom e Lucien entrarem no corredor, Lucien olhou para trás e viu que o gato arrogante estava pulando para pegar uma borboleta. Obviamente, ela estava se divertindo sozinha ali. Às vezes os animais sabem aproveitar melhor a vida, disse Tom gentilmente e abriu o portão de madeira. Lucien se virou e sorriu, mas a felicidade não é tudo que uma pessoa pode desfrutar na vida. A luz do sol deixou o 2º andar bem claro. No entanto, quando Lucien estava seguindo Tom andando pelo corredor, ele sempre de alguma forma sentia que este lugar estava coberto por sombras, e ele tinha a sensação de que isso era por causa da corona do sol que ele estava usando. Somos nós, Sr. Astar, disse Tom em voz baixa enquanto batia suavemente em uma porta de madeira preta. Entre. A porta está destrancada. Uma voz rouca veio de trás da porta. Tom empurrou a porta com cuidado e pediu a Lucien que entrasse com ele. A primeira coisa que saltou aos olhos de Lucien foram os chumaços bagunçados de papel no tapete cinza grosso. Surpreendentemente, havia uma pena escrevendo rápido em um pedaço de papel branco sozinha, sem que ninguém a segurasse, e, de vez em quando, a pena mergulhava alegremente no tinteiro. Mas Lucien não viu o Sr. Astar. Vendo que Tom estava curvado no chão e pegando os maços de papel do chão para jogá-los em uma lixeira, Lucien se juntou a ele apressadamente. Por curiosidade, Lucien deu uma rápida olhada em um maço de papel ao pegá-lo e viu fórmulas e números confusos nele. Para mostrar seu respeito, Lucien não leu o papel com atenção nem tentou roubá-lo e, claro, ele também não ousou, mas podia ter certeza de que era o papel fundamental da matemática no estudo dos arcanos. Dê-me um momento, disse a mesma voz rouca vindo de todos os cantos escuros da sala. Olhando mais de perto, Lucien viu uma silhueta entre a cortina e a escrivaninha e, aos poucos, um elegante homem de cabelos negros apareceu. À primeira vista, Lucien pensou que o homem tinha apenas 20 e poucos anos, mas depois pensou que o homem poderia ter mais de 40.
O homem de cabelos pretos estava sentado em sua poltrona e lendo um livro preto de capa dura com muito cuidado. Ao redor dele, na sombra, parecia que havia inúmeras penas escrevendo e calculando ativamente. Lucien não podia vê-los claramente. Cerca de 10 minutos depois, quando Tom e Lucien ainda permaneciam em silêncio, a pena na mesa terminou seu trabalho e pulou no próprio pote de penas, e as penas de sombra na escuridão também desapareceram completamente. Fechando o livro, o homem de cabelos pretos virou-se para olhá-los e cumprimentou. Bem-vindos, nosso novo amigo. Eu sou uma estrela. Grande prazer em conhecê-lo, Sr. Astar. Lucien curvou-se ligeiramente para ele. Enquanto se curvava, viu o nome do livro, que estava impresso em tinta prateada, Arcana. Lucien viu a fonte antes e ficou animado e murmurou, Arcana. Astar levantou um pouco o livro e perguntou, você já leu isso antes? Sim. Mas um muito antigo. Lucien estava muito curioso. Sr. Astar, esta é a última edição da Arcana. Posso dar uma olhada? Astar se levantou de sua poltrona e sorriu. O que você está estudando é o antigo sistema de magia e, portanto, isso pode ser um pouco demais para você. E se você não pode ler Arcana, você não pode entender todos os tipos de novas estruturas mágicas publicadas na revista, chamada Magic. Astar apontou para outro livro em sua mesa com um hexagrama nele. No entanto, você é o único feiticeiro nos últimos 10 anos que queria me emprestar Arcana, e estou impressionado com sua sede de conhecimento. Portanto, sinta-se à vontade para lê-lo, mas não se sinta deprimido quando não puder obtê-lo. Como ele estava dizendo, Astar entregou o livro a Lucien. E então ele se virou para Ferrimã, como devo chamar nosso novo amigo, Tom. Evans. Sr. Evans. Um feiticeiro do primeiro círculo, respondeu Tom, ainda um pouco nervoso. Lucien abriu Arcana e olhou para a página de conteúdo. Imediatamente, ele ficou chocado, pois o título do primeiro artigo desta revista era uma função complexa especial que descreve e calcula o campo de poder espiritual. Lucien nunca esperava que o estudo de funções complexas do Congresso fosse tão avançado. Embora alguns dos livros desbloqueados na biblioteca de espíritos de Lucien fossem sobre o conhecimento da função complexa, era muito complicado para Lucien entender, já que ele não tinha formação acadêmica em matemática nem física. Além disso, Lucien pensou que o progresso do estudo do Congresso ainda poderia permanecer próximo ao da Terra no final do século XVIII ou início do século XIX, que se concentrava principalmente no cálculo. Portanto, ele nunca pensou muito nesse campo. Lucien percebeu que estava ficando para trás e precisava acompanhar o Congresso o mais rápido possível. Uma função complexa era aquela em que a variável independente e a variável dependente eram ambos números complexos. Com base na teoria da análise complexa, muitas realizações de estudos foram feitas, por exemplo, a medição do campo planário da superfície de Riemann. E então, o olhar de Riemann para a superfície e curva do espaço com base na teoria da geometria não euclidiana forneceu a ferramenta para desenvolver a teoria geral da relatividade de Einstein. Vendo que Lucien estava totalmente chocado, Astar sorriu. Esses artigos não são cortantes. Desde que o Sr. Brooke, o grande arcanista, descobriu a relação entre eletricidade e magnetismo e apresentou o conceito de campo eletromagnético, os estudos que analisam todos os tipos de campos estão prosperando. E assim muitas funções complexas surgiram como uma ferramenta para calcularmos a intensidade de um ponto específico em um campo de poder espiritual. E meu interesse de pesquisa, Shadowfield, requer uma compreensão completa dele. Lucien assentiu. Neste mundo, a necessidade de pesquisas arcanas acelerou o nascimento de funções complexas, diferentes das da Terra. De qualquer forma, falar sobre essas teorias para você agora não faz nada além de confundi-lo muito. Quando você chegar ali, Evans, o Congresso fornecerá muitos livros e materiais básicos para aprender arcanos. E se você tiver uma mente aberta, você pode se transformar em um feiticeiro que acredita no sistema mágico contemporâneo em cerca de 2 a 3 anos. Depende do seu próprio esforço, continuou Astar. Eles apenas dão os livros e materiais de graça. Lucien estava preocupado que o Congresso tivesse pedidos extras exigentes para ele, assim como a mão da palidez. Apenas alguns pequenos requisitos. Nada perigoso. Astar assegurou a Lucien. Esperamos que os feiticeiros de nível médio possam se concentrar em seu próprio estudo e se fortalecer, e esse é o melhor pagamento de vocês para o Congresso. Então Astar se virou para Ferrimã. Tom,
Você poderia mostrar a Evans o quarto dele no terceiro andar? Claro. Tom assentiu. No terceiro andar, há alguns aprendizes com potencial muito bom morando aqui e aprendendo depois de mim agora. E eles serão enviados para O junto com você. Se você não tem vergonha de aprender com os aprendizes, pode começar a estudar arcanos aprendendo com eles, disse Astar. Saindo do escritório de Astar, Lucien e Tom caminharam até o terceiro andar. Capítulo 170. Os aprendizes tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. A disposição do terceiro andar era muito diferente da do segundo. Lucien viu uma espaçosa sala de estar azul e branca. De cada lado da sala, havia uma fileira de grandes janelas, por onde a luz do sol entrava e iluminava todo o lugar. Embora a sala de estar ainda fosse bem menor do que o hall do primeiro andar, tudo ali parecia bastante animado e cheio de energia. Sofás que podiam se movimentar, mesas de chá pequenas em todos os lugares, pequenas placas pretas penduradas na parede, plantas verdes, etc. Havia alguns adolescentes naquele lugar. O mais velho pode ter cerca de 14 ou 15 anos, e o mais novo pode ter apenas 12. Alguns deles estavam sentados nos sofás, calculando e anotando algo de uma forma muito dedicada, enquanto outros estavam de pé na frente das lousas, discutindo algo seriamente. Em um segundo, Lucien pensou que ele estava visitando uma sala de estudos ou algo assim. Por causa do design único do local e do tapete grosso no chão, a chegada de Lucien e Tom não atraiu em nada a atenção dos adolescentes. Annick, achei este livro, Princípios Matemáticos na Filosofia da Magia, muito interessante. Embora as 3 leis fundamentais do campo de força pareçam bastante simples, quando você pensa sobre isso, todas elas estão muito próximas do nosso cotidiano quando lançamos um feitiço, disse uma jovem em voz baixa para sua amiga sentada no sofá ao lado dela. Outro adolescente de cabelo loiro encaracolado olhou para cima e disse, Laeria, concordo com você. Você sabe uma vez que o Sr. Astar mencionou que princípios matemáticos na filosofia da magia é uma das 2 principais teorias que apoiam o sistema mágico contemporâneo, e se você puder ter uma compreensão completa disso, provavelmente poderá se tornar um verdadeiro feiticeiro em breve. A garota de cabelo cor de linho sentada ao lado deles entrou na conversa. Annick, Laeria, vocês 2 ainda estão lendo o primeiro capítulo? Outro dia dei uma rápida olhada no livro e descobri que o terceiro capítulo estava além da imaginação. O terceiro capítulo tenta explicar todos os tipos de movimentos que acontecem neste mundo, incluindo estrelas e marés, introduzindo o conceito de gravidade, uma força que existe entre as estrelas e a Terra. E é por isso que os rastros de estrelas podem realmente ser previstos. Eu acredito que é muito importante para o nosso estudo em astrologia. O lindo rabo de cavala de Laeria pulou levemente para cima e para baixo enquanto ela balançava a cabeça. Sim, sim. Mas não consigo entender a derivação aqui, e também não entendo o método matemático chamado cálculo. E vocês 2, Ed e Nick? Não faço ideia. Não consigo entender de jeito nenhum, respondeu Ed casualmente. Mas, assim como o Sr. Astar nos disse, antes de nos tornarmos feiticeiros de verdade, precisamos apenas nos lembrar de alguns princípios e fórmulas, em vez de entender o porquê. Ainda assim, precisamos ler muitos livros de acordo com o Sr. Astar. Laeria suspirou. Geometria básica da magia, o mapeamento dos princípios da magia e construção de modelos é. E o significado da modelagem, equação do elemento por trás da fórmula mágica, elemento básico, álgebra comum, classificação das meditações de baixo escalão, análise simples da essência do frio e do calor, movimento e força na magia. Edi assumiu as palavras e listou todos os livros que precisavam ler. Você vê, eu não consigo nem me lembrar dos livros. Laeria deu de ombros. Embora o Sr. Astar tenha dito que se pudéssemos entender completamente os princípios matemáticos na filosofia da magia e depois passar um ano estudando cálculo, quando tivéssemos poder espiritual suficiente, poderíamos trabalhar para nos tornar um feiticeiro de nível médio. Eu não sei quanto tempo todo esse processo me levaria a ser um professor. Talvez 15 anos. Como Astar disse, todos esses aprendizes nesta sala de estar eram mais talentosos do que a média e, com certeza, eles tinham seus próprios alvos. Annick coçou um pouco o cabelo e disse, não vamos ficar sozinhos por muito tempo, certo? O Sr. Astar disse que teríamos mentores nos ensinando em Aline. Talvez 4 ou 5 anos depois, possamos nos tornar feiticeiros de verdade,
E nessa época, naquele momento, seremos vereadores da Câmara Municipal. Teremos servos, disse Heidi cheia de esperança. Naquele momento, podemos conhecer nossas famílias. Também, acrescentou Laria. Os 3 aprendizes permaneceram em silêncio por um tempo e então suspiraram ao mesmo tempo. Havia um sorriso raro no rosto de Ferriman enquanto ele olhava para os 3 adolescentes. Aqueles 3, junto com Sprint, Oimus e Katrina, foram os garotos mais talentosos no último teste. Especialmente Sprint e Katrina, ambos têm poder espiritual e talento em arcana bastante potencial. Como Tom estava dizendo, ele apontou para o menino adolescente de cabelo ruivo escuro, o outro adolescente que estava sentado no sofá calculando, e a menina loira que estava discutindo seriamente com seus colegas. Todos jovens promissores, respondeu Lucien em um verdadeiro tom de feiticeiro. A conversa prendeu a atenção dos aprendizes. Eles se viraram e se curvaram educadamente. Senhor Tom. Tom, aparentemente parecia bem menos sombrio do que o normal quando estava na frente dos adolescentes. Ele acenou com a cabeça e sorriu. Estou muito feliz em ver que todos vocês estão trabalhando tão duro, mas ao mesmo tempo, eu quero que vocês, senhoras e senhores, entendam que o autor de princípios de matemática na filosofia da magia, e também o inventor do cálculo, Sr. Douglas, é o presidente do Congresso, e o maior arcanista de todos os tempos, portanto ainda há um longo caminho a percorrer. Trabalhe duro e tenha paciência. Obrigado, Sr. Tom. Nós vamos. Sprint deu um passo à frente e disse com orgulho, tornar-me um arcanista sempre foi meu objetivo, e finalmente me tornei um aprendiz júnior de ontem. Alguns dos adolescentes ficaram muito surpresos. Não demorou muito para Sprint fazer esse avanço. Você é talentoso, Sprint. Tom assentiu, sentindo-se bastante surpreso também, e eu vi que você estava ajudando seus colegas também. Claro, somos todos amigos, respondeu Sprint alegremente como uma criança. Então, ele deu uma olhada para Lucien. Este é nosso novo amigo, Sr. Tom. Ele parece um pouco mais velho do que nós. Então Sprint virou-se para Lucien. Você sabe alguma coisa sobre arcana? Eu posso lhe dar alguma ajuda, se você quiser. Sim, você pode me perguntar também, disse Katrina. Esta menina de 14 anos estava usando um vestido branco e já parecia uma bela jovem. E também me tornarei aprendiz muito em breve. Tanto Sprint quanto Katrina chegaram aqui recentemente e, quando foram escolhidos, nenhum deles era aprendiz, mas apenas garotos talentosos. Agora Sprint já havia feito sua descoberta, e parecia que Katrina estava a caminho também. Sem dúvida, Sprint e Katrina eram os 2 mais potenciais entre todos os aprendizes e os outros jovens que estavam trabalhando para se tornar um. E assim como todas as pessoas inteligentes, Sprint e Katrina estavam competindo entre si o tempo todo. Na mente de Katrina, esse jovem, que provavelmente tinha apenas 20 ou algo assim, não deveria ser mais do que um aprendiz sênior que não sabia nada sobre arcanos. Tom se divertiu um pouco. Este é o Sr. Evans. Ele é um verdadeiro feiticeiro. Um verdadeiro feiticeiro. Mas ele parece tão jovem. Os adolescentes ficaram muito surpresos. Embora ouvissem que de vez em quando havia adolescentes muito talentosos que poderiam se tornar verdadeiros feiticeiros depois de completar 18 anos quando suas almas se tornassem mais estáveis, eles nunca conheceram um feiticeiro tão jovem quanto Lucien. Eles suspeitavam que provavelmente esse Sr. Evans estava usando algum tipo de magia para manter sua aparência jovem. Quando você chegar ao Congresso, verá feiticeiros com apenas 15 ou mesmo 14 anos. Tom balançou a cabeça levemente e sorriu. Aos meus olhos, o Sr. Evans é bastante inteligente, e na verdade não estou surpreso com sua conquista. Sr. Evans. Todos os aprendizes se curvaram educadamente com a mão direita na testa. Esta era a tradição de que um aprendiz deveria mostrar grande respeito a um feiticeiro. Lucien sorriu. Somos colegas agora. Você quer estudar arcana com eles? Sussurrou Tom para Lucien. Quero começar lendo os livros que eles acabaram de mencionar, respondeu Lucien. Podemos discutir se for necessário. Lucien acreditava que seu conhecimento arcano não era inferior ao da maioria dos magos de nível médio. Então você tem que cumprir uma tarefa do Congresso com antecedência. Tom sorriu, já que os livros são apenas para os aprendizes. Os feiticeiros só podem pegá-los quando chegam ao Congresso. Que tarefa? Perguntou Luciene. Você tem que ser o professor de um aprendiz, explicou Tom pacientemente.
Para conseguir os livros e todo tipo de apoio do Congresso, um feiticeiro precisa ajudar um aprendiz a atingir seu nível superior. Devido ao limite do ambiente aqui, a esperança de que eles possam avançar para atingir esse nível é quase nula, mas você pode tentar ajudar um aprendiz em treinamento a se tornar um júnior. Como isso soa? Cumprindo metade da tarefa do Congresso com antecedência aqui. Então o que vai acontecer depois que chegarmos em Ali? Perguntou Lucien. Eu ainda serei o professor? Sem problemas. Tom acenou com as mãos. Todos os aprendizes serão enviados para as escolas secretas para estudar naquele momento. Eles não vão incomodá-lo. Eu vejo. Parece muito razoável. Lucien assentiu. Ele concordou com a ênfase que o Congresso colocou na formação de aprendizes. Tom bateu palmas para chamar a atenção dos adolescentes. Senhoras e senhores, tenho uma oportunidade para vocês. Porque o Sr. Evans precisa estudar arcana. Ele quer trabalhar com alguns de vocês. Quem quer ser voluntário? Vocês precisam saber que a chance de trabalhar junto com um feiticeiro de verdade é preciosa. A reação dos aprendizes foi variada. Alguns ficaram bastante excitados e começaram a sussurrar entre si, enquanto outros permaneceram bastante duvidosos em relação a um feiticeiro que não sabia nada sobre arcanos. Ninguém sabia o quanto esse jovem feiticeiro poderia ajudá-los com seu estudo arcano. Além disso, de acordo com a tradição do antigo Império Mágico, alguns feiticeiros eram bastante rigorosos com o treinamento de novos aprendizes. Aqueles aprendizes que tiveram outros professores antes não seriam levados em consideração, portanto, eles poderiam perder a chance de se tornarem alunos de alguns feiticeiros mais poderosos. E isso era o que mais os preocupava. Quem é voluntário? Perguntou Tom novamente. Sprint respondeu primeiro. Temo que o Sr. Evans não possa me fornecer orientação suficiente em relação aos arcanos. Eu sinto muito. Nem eu. Desculpe, Sr. Evans. Katrina abaixou a cabeça. Quero seguir meu próprio horário de estudo. Os outros 6 ou 7 aprendizes que estavam perto de Sprint e Katrina também estavam muito hesitantes.